Estão reabertos os trabalhos. Vamos passar, então, ao veto total, projeto de lei 10.502, de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige em estabelecimentos comerciais afixar orientação sobre embalagens descartáveis e meio ambiente. O veto total ao projeto de lei 10.502, de 2009, do vereador Val, está em discussão. Com a palavra, o seu autor, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val. Obrigado. Senhor presidente, nobres pares, projeto que visava e visa ainda contribuir com o meio ambiente, e vem agora o veto do Executivo. Me chamou a atenção, senhor presidente, que as palavras mencionadas de justificativas para o veto, diz assim, vindo do Executivo: apesar do louvável propósito de contribuir com a preservação do meio ambiente, a propositura não poderá prosperar. Então, o Executivo, nesta frase, reconhece do propósito de contribuir com o meio ambiente. Mas, em seguida, embaixo, em outras frases, diz o seguinte: na propositura em exame, o município estará criando uma obrigação às empresas estabelecidas em Jundiaí, sem demonstrar a presença de interesse público. Eu não entendi muito bem. Em cima é louvável, embaixo não há interesse em algo louvável. E, por fim, na justificativa, eu, como faço parte da Comissão de Justiça e Redação, nós achamos por bem de acolher o veto. Por quê? Porque também na justificativa vindo do Executivo do seu jurídico, nos diz assim: o prefeito se insurge contra a proposta aprovada pela edilidade, alegando que a mesma alcança âmbito privativo de sua pessoa política. Ora, senhores, então aí o prefeito está dizendo que é responsabilidade dele. E lá ele diz que é louvável o mérito. Então, vamos deixar na mão, então, do chefe do Executivo. Vamos acolher o veto, e é uma ideia que deve ser, então, pensada com carinho pelo jurídico da pessoa do prefeito, como o próprio jurídico do Executivo menciona, sendo tratado como algo que eles reconhecem, que é louvável a ideia, que precisa, mas não é de iniciativa deste vereador, segundo a justificativa deles. Nós, da Comissão de Justiça e Redação, presidente e relator, doutor Paulo Sérgio Martins, julgamos e, junto com ele, entendemos que a responsabilidade deve ser do Executivo mesmo. Portanto, eu deixo a nobres pares para que examinem. Eu vou acolher o veto do prefeito, embora haja esta contradição no meu modo de ver. Em cima, em um parecer dizendo que é louvável, embaixo dizendo que não há interesse local que justifique. É só esse parâmetro que eu fiquei um pouco perdido, né? Mas lá no final eles concluem dizendo que é louvável, mas que é de responsabilidade do chefe do Executivo. Portanto, que seja. Obrigado, senhores vereadores. Presidente, são essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado. Manter o veto. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.502. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não costumo me manifestar em veto, porque eu tenho para mim que nós já passamos por um processo de discussão da matéria, já discutimos a importância do texto, e quando o veto vem justificado e o jurídico da casa reitera
o seu posicionamento de legalidade, eu não entendo o apelo do autor. E vou fazer um apelo diferente, para que a gente não mantenha o veto, que a gente vote contra o veto, derrube o veto do prefeito, para dar a oportunidade de fazer a discussão jurídica. Se vier um questionamento, uma arguição de inconstitucionalidade, vamos nos dar a oportunidade de ver o porquê. Quem é que está falhando aí? Porque, ao apresentar qualquer projeto aqui, nós nos calçamos nos pareceres jurídicos. Então, agora, eu não quero me calçar num parecer político. Eu quero ter a solidez aí de que o nosso jurídico acertou, de que nós podemos fazer a discussão num outro âmbito. E aqui estou recebendo uma informação, talvez aí pelo adiamento, mas, assim, para mim não está claro que eu tenha que manter o veto do senhor prefeito. Se fosse só simplesmente voto, eu estou aqui me manifestando porque eu acho que é incoerente com a nossa postura legislativa. Então, eu peço aí, se tiver adiamento, que seja bom mesmo, que a gente discuta melhor essa questão. Só me permite uma Obrigada. parte? Questão de ordem. Eu já encerrei, acho que agora podemos fazer essa discussão. Questão de no ordem, âmbito vereador maior. Paulo Sérgio. Então. É só para... Fui eu que conversei com a vereadora Marilena, conversei com o vereador Val. Realmente, a posição do jurídico aqui foi favorável à derrubada do veto e a Comissão de Justiça e Redação, infelizmente, o despacho está errado. Então, eu gostaria de pedir o adiamento, já fiz o requerimento de adiamento, para que nós reanalisássemos o despacho da Comissão de Justiça e Redação, e aqui, publicamente, eu peço desculpas aos demais membros e vou pedir o adiamento para que isso nós discutamos, para que mantenhamos a mesma posição que temos mantido até agora. Se o jurídico nosso der favorável, nós vamos seguir o jurídico nosso. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui deixar registrado meu reconhecimento à nobreza da atitude do presidente da Comissão de Justiça e Redação. E dizer que, na minha posição, que eu recomendei, né, para que aprovássemos o veto, devido exatamente ao nosso julgamento, que a gente acabou se equivocando com o parecer jurídico da Casa, para não tornar incoerente a nossa decisão, mas agora o presidente me chamando a atenção, o próprio argumento da vereadora Marilena, para que sejamos coerentes e revendo o parecer jurídico desta Casa e discutindo melhor, então, essa decisão final em relação ao veto. Parabenizo o presidente da comissão pela sua nobreza, da sua atitude, e votarei favorável ao adiamento para a próxima sessão, para que possamos discutir melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, essa presidência recebe o requerimento de número 385, vem assinado pelo vereador Paulo Sérgio, de adiamento do projeto de lei, do veto total ao projeto de lei 10.502 de 2009, do vereador Val, exige em estabelecimentos comerciais afixar orientação sobre embalagens descartáveis e meio ambiente. O requerimento de número 385 está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Acho que, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, é basicamente para retificar a posição como presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu acho que nós temos seguido alguns parâmetros. O parecer, houve um erro da minha parte, eu acho que a gente tem que assumir publicamente, deve ter havido uma inversão de procedimentos. O projeto ele é legal, ele é constitucional, veio o veto do senhor prefeito, para que fosse vetado. A consultoria jurídica da Casa continuou com o parecer igual ao parecer primeiro, dando como legal e constitucional, razão pela qual nós opinamos por esse adiamento, para que possamos rever o parecer da Comissão de Justiça e Redação e acompanhemos, como a vereadora Marilena Negro e os demais vereadores também falaram, para que tenhamos uma coerência de votação aqui. Ou seja, se existe o parecer, temos que acompanhar o parecer aqui da nossa consultoria jurídica. Senhor presidente, senhores vereadores, pediria que votassem favoravelmente ao adiamento desse projeto para que pudéssemos retificar. Obrigado, senhor presidente. Muito bem.
Está em discussão o requerimento de número 385, de adiamento para o dia 15/6 do projeto de lei, do veto total, projeto de lei 10.502. Em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, está aprovado o requerimento de número 385 do vereador Paulo Sérgio Martins, de adiamento para 15/6 de 2010, do veto total, projeto de lei 10.502 de 2009, do vereador Val, exige em estabelecimentos comerciais a fixar orientação sobre embalagens descartáveis e meio ambiente. Portanto, está adiado para a próxima sessão o veto total. Essa presidência convoca todos os senhores vereadores para a 7ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, no dia de hoje, logo após esta sessão ordinária. Portanto, convocação nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, requerimento interno, artigo 87. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária, para apreciação da seguinte matéria. Projeto de Lei 10.645, de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, reajusta os vencimentos, salários, funções de confiança, gratificações, aposentadorias, pensões e auxílio alimentação do funcionalismo público a partir de 1º de maio de 2010. Projeto de Lei 10.650, de 2010, da Mesa, que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Do Projeto de Lei da Mesa 10.652, de 2010, que reajusta os subsídios dos secretários municipais a partir de 1º de maio de 2010. E o projeto de resolução da Mesa, número 763, de 2010, altera a resolução 525, de 2007, para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Portanto, senhores, logo após esta sessão ordinária, teremos a 7ª sessão extraordinária. Próximo item é o projeto de lei 10.563, de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, altera a lei 7.106, de 2008, para incluir a gratificação dos servidores designados para o poupa-tempo na gratificação de Natal e da outras providências. Projeto de lei 10.563, de 2010. Senhor Prefeito Municipal, está em discussão. Vamos colocá-lo em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.563, de 2010. Do senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, que altera a lei 7.106, de 2008, para incluir a gratificação dos servidores designados para o poupa-tempo na gratificação de Natal e da outras providências. Portanto, aprovado, senhores vereadores. Próximo item é o projeto de lei 10.259, de 2009. O vereador Paulo Sérgio Martins cria o programa de redução do aquecimento global no município.
o projeto de lei 10.259, de 2009, do vereador doutor delegado Paulo Sérgio Martins, está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador pastor Roberto Carlos. Presente projeto de lei parece uma iniciativa um tanto quanto sui generis e um tanto quanto infantil, mas se os senhores o lerem, verão que é a criação do programa de redução do aquecimento global. Não é tão e simplesmente a pintura de telhados de branco. Então, nós temos que ser mais atentos, né, senhor Roberto Carlos, nesse tocante. Por quê? É uma forma... A pintura dos telhados de branco, existe um estudo e na Europa, nos Estados Unidos, e vou falar abreviadamente sobre isso, que com a pintura dos telhados de branco ou o telhado no verde, um jardim, o aquecimento ele cai um pouquinho. As manchas de calor, e aí existe o estudo científico, as manchas de calor diminuem naquela área, naquela região. Consequentemente, diminui o consumo de energia elétrica, consequentemente, diminui a emissão de CO2, razão pela qual não é um projeto, e foi estudado, não é um projeto tão simples assim. E é uma simples ideia, não que se vá obrigar a todo construtor, a toda obra, que se pinte o telhado de branco. É simplesmente a criação de um programa de redução do aquecimento global. Como somos do PV, passamos a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente, há dias passados, queria deixar claro aos senhores simplesmente isso. Tal qual, por exemplo, citando, né, por base, quando o vereador Julião propôs o fio dental, verificava-se não o fio dental em si, mas sim a saúde bucal. Houve até a manifestação, e isso me causa uma estranheza, do senhor Celso Augusto de Souza, engenheiro, 57 anos, perguntando se esse vereador tem casa de tintas. Não, o vereador não tem casa de tintas, só sócio. Gostaria de ter, sim, uma casa de cérebros, para que uma pessoa com grau superior e na formação de engenharia soubesse que isso é apenas uma ideia e que, dessa forma, o meio ambiente é contemplado. Então, caro senhor leitor, o senhor terá a sua resposta divulgada pela imprensa, até pelo direito de resposta que eu tenho. Esperamos que, com a conscientização e, se fôssemos conscientes e educados, não precisaríamos de legislação. Então, é simplesmente uma forma de proporcionarmos um programa onde se coloca na cabeça das pessoas que esse tipo de atitude, não só esse tipo de atitude da pintura do telhado em branco, mas esse tipo de atitude de preservação do meio ambiente, de redução do aquecimento global e, indiretamente, a redução da emissão de cota de CO2, que em muito prejudica o meio ambiente? Ou será que os tsunamis, os furacões, as erupções vulcânicas, elas estão simplesmente ligadas a fatores extraterrestres? Ou será que o homem não tem sido educado e não está tendo consciência, isso sim, de proteger o seu meio ambiente? Então, não é um projeto aparentemente bobo, simples, pueril, ingênuo, mas que traz uma carga de conscientização e de educação muito grande, principalmente para o senhor, doutor Celso, um engenheiro formado, que critica, sem vislumbrar que isso é um programa de redução do aquecimento global. Espero a imprensa, só mais um segundinho, às vezes certas opiniões irritam porque não são aprofundadas e não são com conhecimentos de causa. Eu espero que ele tenha acesso aos nossos projetos de lei, e que não é só a pintura do telhado em branco, e como bem brincou para relaxar um pouquinho, o doutor Fernando Bardi, colocar uma bolinha preta, assim, quando tiver guerra, a gente sinaliza a casa da sogra também.
Então, é um programa muito mais profundo, é um programa de educação, conscientização. Nós somos do PV, estamos no Partido Verde. Existe um estudo profundo disso. Por que embasado em estudos estrangeiros? Porque no Brasil não se incentiva a pesquisa. Então, razão pela qual pediria que essa simplicidade desse projeto, para que se crie a consciência, e não para que se pinte a cidade inteira os telhados de branco, que eles passem que passe esse projeto com a anuência dos senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Alberto Carlos. Obrigado, senhores vereadores. Permitiu uma parte, não, vereador? Pois não. Pese ter encerrado. Eu me lembro que da época que era secretário da Saúde, e uma das vezes nós fomos verificar um galpão para o aluguel, para ser o almoxarifado dos medicamentos da rede pública. Né? E verificamos que era quase que impossível o aluguel, devido ao calor, que acabaria estragando os medicamentos. E uma das indicações que nos foi dada, além de algumas outras coisas, era, já naquela época, eu estou falando de 10 anos atrás, né? Uma das coisas era você estar pintando o telhado de branco, que ajudaria a diminuir a intensidade do calor interno desse galpão. No final, achou-se um outro lugar que termicamente era mais favorável, etc. e tal, e não houve essa necessidade. Mas o senhor veja há quanto tempo que se discute essa questão já da questão do aquecimento global, né, no mundo, e a gente ainda não chegou num denominador comum. Acho que o projeto ele tem o seu alcance, sua relevância, não está obrigando ninguém a fazer, e sim está indicando que se pense e que se trabalhe nesse sentido. Parabéns, vereador Paulo Sérgio. Obrigado pelo apoio, vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Esperamos atingir o alcance da conscientização e da educação referente ao meio ambiente. Continua em discussão o projeto de lei 10.259, do vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Tico, desta casa, eu não vou ficar sendo redundante, porque o que o doutor Paulo Sérgio Martins já explanou-nos aqui foi o suficiente. Colocou muito bem aqui que o projeto é simples. E as ideias simples, que muitas vezes confunde as pessoas que têm até uma formação, e tem uns que até que se julgam que sabem tudo. Uma ideia simples, mas uma aplicação tão simples, mas o resultado é complicado para quem não consegue enxergar. É as coisas simples que confundem as coisas mais compostas, mais polêmicas. E, às vezes, a solução está assim, numa ideia como esta. Precisa ter muita visão para enxergar que, na simplicidade, consegue-se resolver coisas grandes. A transformação, a economia, a redução do aquecimento, isso já não é tão simples, mas alcançado por uma ideia como esta, que, na verdade, vai proporcionar uma qualidade do meio ambiente muito melhor. Então, não precisa falar muito. Só queria deixar, senhor presidente, registrado aqui, a inteligência de poucas pessoas de conseguirem detectar coisas simples para resolver coisas complicadas. Parabéns ao nobre autor, e eu fico contente de poder aprovar uma ideia como esta. Prática, mas que resolve. Obrigado, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Só para divulgar, e a imagem está na tela, vejam, senhores, esteticamente, como fica e como se conserva realmente. Nessa região onde foi reproduzida essa imagem, o aquecimento da mancha, a mancha de calor, caiu 70% no local. Olha. Então, se vê que esteticamente não se fica feio, é que nem o vereador Julião falou com muita propriedade, que nem Vossa Excelência falou com muita propriedade. Essa é apenas uma indicação do que pode ser feito e pequenas atitudes podem ser tomadas para que nós possamos reduzir a gravidade com que é tratado o meio ambiente. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, eu parabenizo o nobre autor, doutor Paulo Sérgio Martins, pelo projeto de lei 10.259, o qual tenho certeza que será aprovado nessa casa pelo bom senso que tem esses vereadores, nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 10.259, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, cria programa de redução
do aquecimento global no município. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Gostaria de parabenizar o nobre vereador, colega de bancada do PV, Paulo Sérgio Martins, pelo brilhante projeto que cria um programa de redução de aquecimento global no município, com uma ideia simples, porém de grande resultado. Como foi mostrado nas imagens ali é um exemplo. Como presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, tem todo o meu apoio, inclusive de toda a bancada do Partido Verde. Eu acho que essa ideia, uma vez só que transformada em lei, se assim o prefeito julgar conveniente, o município de Jundiaí está dando um grande passo na questão ambiental, principalmente na questão da redução do aquecimento global. Eu acho que não só a pintura dos telhados, vereador, eu tenho um projeto também chamado Telhado Verde, que na Europa e Estados Unidos, a cúpula dos prédios é obrigatório a instalação de áreas verdes, também com estudos comprovados da redução do aquecimento global. Então, eu acho que a ideia do projeto de Vossa Excelência é muito boa, nas áreas onde não tem, realmente tem telhado, e acho que, com certeza, colaborar muito para o nosso município e para o planeta, né? Não só, isso daí é uma questão, não é uma questão local, hoje a questão ambiental é uma questão mundial. Então, portanto, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela autoria do projeto e esperamos que essa casa aprove e o prefeito também, posteriormente, acabe aprovando. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Também havia esquecido de falar, Vossa Excelência lembrou bem, é um projeto legal, constitucional, existe uma emenda onde dava ao Poder Executivo a regulamentação, foi retirada para que o projeto não se tornasse ilegal. É como Vossa Excelência disse, nós somos do PV, existem certas ideias básicas de redução do aquecimento global que nós temos que implementar até por força de convicção e ideologia. Obrigado pela vossa posição. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Leandro. Projeto de lei número 10.259, 2009, continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, um vereador ausente e essa presidência que não vota, o projeto de lei número 10.259, da autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que cria o programa de redução do aquecimento global do município, está aprovado. Questão de ordem? Só um momento. Desculpa, emenda. Ainda há uma emenda da CJR para ser aprovada. Em votação, a emenda número 1. Com 12 votos favoráveis, um vereador ausente e dois vereadores que não votaram,
e essa presidência que não vota, a emenda está aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem, do vereador Paulo Sérgio. Agradecer à presidência, aos senhores vereadores, pelo entendimento da ideia. Esclarecer ao doutor Celso, engenheiro formado, que ele desconhece os estudos. Se ele tivesse visto o projeto de lei, havia menção, e as pessoas às vezes criticam por não conhecer o teor do projeto de lei. Existem estudos científicos que comprovam tal ato. E isso também não é uma obrigatoriedade. Nós não vamos chegar ao cúmulo de obrigar uma pessoa a pintar seu telhado de branco, mas é uma iniciativa que faz com que as pessoas se eduquem e se conscientizem da importância desse tipo de ação. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos colegas vereadores. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. E realmente, às vezes, falta de entendimento no projeto. Muitos perguntaram na vinda para cá, vocês vão aprovar um projeto obrigando todo mundo a pintar o telhado? A ideia não é essa, é uma ideia que vem, sim, de encontro à questão ambiental, inclusive de conforto das pessoas na parte interna das residências. Tem muitos que se utilizam disso para conforto próprio, nem tanto pela questão ambiental, mas isso também é refletida e é comprovada a ação da pintura de uma cor clara, em especial a cor branca. Bom, a parte, tanto que o projeto ele não é obrigatoriedade, ele cria o programa de redução do aquecimento global. A sugestão é que se pinte de branco. É só uma sugestão, como outras sugestões, assim como o telhado verde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. Próximo item é o projeto de lei número 10.390, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige registro em ficha de atendimento da rede pública de saúde de violência contra criança, adolescente ou idoso. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.390/2009, de autoria do vereador Zé Dias, que exige registro em ficha de atendimento na rede pública de saúde de violência contra crianças, adolescentes ou idosos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei exige notificação por parte do Serviço de Saúde do município sempre que houver a suspeita de violência contra as crianças e adolescentes e os idosos. A violência contra a criança e o adolescente não é algo apenas para ver, criticado ou visto com repugnância. Seu combate necessita de uma somatória de ações, alterações legais e morais para que deixe de existir. Os idosos tornaram-se mais vulneráveis à violência doméstica, na medida... Vereador Zé Dias, só um momentinho, desculpa até interrompê-lo na palavra, que chega uma informação que esse projeto foi discutido e Vossa Excelência já falou sobre o projeto. Então, por uma questão regimental, até me desculpe, uma questão regimental, Vossa Excelência não pode fazer uso novamente da tribuna. Desculpa, presidência, é uma informação que veio agora e questão de regimento dessa casa. E nós apresentamos, senhor presidente, uma emenda sobre o projeto de lei. Nessa mesma eu poderia falar ou não? Tem uma emenda. Vamos só... Também não? Não, já foi usado, feito uso da palavra. Mas, use mesmo uma questão assim, de ordem, eu agradeço, uma... questão de ordem, senhor presidente, Questão eu de ordem, agradeço vereador. pela atenção especial da casa, senhor presidente, senhores vereadores, o público presente, né? É um projeto de lei de grande importância e, com certeza, contarei com os demais pares desta casa para aprovação do projeto de lei do vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza eu agradeço a oportunidade e essas são as palavras do vereador José Dias. Obrigado, vereador. O projeto, então, continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, faço uso da palavra porque também me sinto
parte, né, desta iniciativa, ao ver acatado pelo autor meu pedido de adiamento, no sentido de contribuir com algumas terminologias aqui que a gente achou que poderia adequar melhor o projeto. Então, nesse sentido, nós deixamos aqui o vereador trabalhar, evidentemente, no sentido de adequar mais ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e onde se colocou uma emenda no artigo 1º, substituindo o termo ficha de atendimento por qualquer órgão da rede de saúde, em todo serviço de saúde, que isso implicaria qualquer serviço de saúde no âmbito do município, e não exclusivamente unidades de saúde, e o que, objetivamente, implicaria aí num senão do Executivo. E também o termo ficha de atendimento, também o artigo 2º passaria uma nova redação, falando, havendo suspeita ou confirmada violência, a notificação. Eu acho que são correções simples e que, no sentido assim, de tentar qualificar uma ideia, né, que é muito importante, porque realmente as pessoas ficam meio perdidas em qualquer serviço de saúde quando tem que tomar a atitude de notificar, de dar encaminhamento para alguma suspeita de violência contra a criança. E também, no caso, o idoso, que também está amparado pelo Estatuto do Idoso. Eu espero, sinceramente, que esse projeto prospere, que ele é uma iniciativa diferente, que, não, no nosso entendimento, ele não implicará em qualquer despesa para o Executivo, de forma que nós apoiaremos, votaremos favorável à aprovação desse projeto, e espero que os vereadores também assim entendam e votem favoravelmente. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora. O projeto de lei número 10.390, de 2009, continua em discussão. É a sua palavra, senhor. Com a palavra, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Marcelo Gastaldo, no momento que ocupa a cadeira nesta Casa da Presidência. Um projeto de grande relevância. O assaltou vereador José Carlos Ferreira Dias, José Dias, muito feliz, embora a Comissão de Justiça, como já ouvimos aqui, aliás, a Comissão Jurídica, ela exariu o parecer contrário, com argumentos contrários à iniciativa desse parlamentar, do seu autor, e também a Comissão de Justiça, a redação, considerou a pretensão do autor favorável à sua tramitação, pois ser louvável. Já tem visto isso aqui. E há uma indicação para que se torne uma indicação o projeto. Mas a proposta, ela é pertinente, de grande valor. Precisamos buscar coibir, denunciar, enfim, fazer todos os esforços possíveis no sentido de acabar com os maltratos às pessoas até incapazes e outros já, o incapaz, o recém-nascido, ou criança, todo tipo de violência contra o adolescente e o idoso. Eu acredito, como a vereadora que me antecedeu, que esta ideia deve prosperar, que deva ter, sim, no exigido, na ficha de atendimento, o registro na saúde pública, né, na rede pública, desses atendimentos, dessas ocorrências, para que contribuam, para que possam nortear ações que inibam, que proíbam e que penalizem os autores desses infelizes acontecimentos. Parabéns, o nobre autor, e conta com o voto desse parlamentar pelo mérito, pela relevância também da ideia deste projeto. O vereador Val já diz aqui publicamente, votará favorável ao projeto do vereador José Dias, projeto número 10.390, já do ano passado.
Vossa Excelência já vinha trabalhando desde o ano passado e chegou o dia hoje da apreciação. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Obrigado, vereador Val. O projeto de lei número 10.390, de 2009, continua em discussão. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Temos também a emenda número 1 em votação. Doca. A emenda. Doca. Ana. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, a emenda número 1 ao projeto de lei número 10.390/2009, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Senhor presidente, quero agradecer a atenção especial de Vossa Excelência também, todos os senhores vereadores e vereadoras aqui desta casa, e quero cumprimentar também a nobre companheira vereadora Marilena Perdiz Negro pela forma de tratar e de discutir sobre o projeto do vereador Zé Dias, no qual foi feito um trabalho de algumas alterações para que nós possamos, e hoje, com certeza, é realidade esse projeto de lei votado e aprovado pelos senhores vereadores. Eu agradeço mais uma vez, porque essa é uma vitória da população. Então, fico feliz por esta manhã aqui, com esse projeto aprovado com os votos dos senhores vereadores, senhor presidente. Parabéns, vereador. Próximo item é o projeto de lei número 10.472, de 2009, do vereador Roberto Conde Andrade, que exige em salas cinematográficas exibição de informações de combate à pedofilia e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Roberto, autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de minha autoria, de lei número 10.472/2009, que exige em salas cinematográficas exibição de informações de combate à pedofilia e o abuso sexual de crianças e adolescentes. É um projeto bem simples, mas que tem um alcance social muito grande. E na justificativa eu coloquei: o presente projeto tem por objetivo utilizar esse importante canal de comunicação que é o cinema, para conscientizar e chamar a atenção da sociedade sobre a relevância da participação do combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A pedofilia é um crime, infelizmente, pode acontecer no lar de qualquer um de nós. Já existe o Disque 100, criado para receber denúncias nesses casos, que é um serviço nacional que está disponível, inclusive sábado, domingo e feriado. E eu fiz uma pesquisa para saber como é que estava o Disque 100, né? Que é um serviço criado pela Presidência da República, né? Pela Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República e atingiu 100 mil denúncias de violência contra criança e adolescente num período de 6 anos. E o último dado dessa pesquisa foi em 2009. Então, nós já estamos em 2010. Então, foram 100 mil denúncias. E em 6 anos, são 2 milhões de ligações atendidas pelo Disque Denúncia Nacional. Quer dizer, fora a denúncia, também há outras ligações no Disque 100, que contabiliza 2 milhões de ligações no Disque 100. E no primeiro semestre de 2009, diz aqui, foi realizado 131.287 atendimentos e se encaminhou 17.109 denúncias. E, segundo as estatísticas, está crescendo cada vez mais essas denúncias, ao ponto de atingir o pico de 625% o crescimento da denúncia, ou seja, foram 7 vezes maior. Então, qual é a finalidade desse projeto? Por exemplo, aqui em Jundiaí, nós temos no Maxi Shop, futuramente vem mais 2 shops aqui para Jundiaí, que com certeza terão salas cinematográficas. Então, qual é a intenção desse projeto de lei? Antes da exibição de qualquer filme, 30 segundos, somente 30 segundos, seria propaganda de combate à pedofilia. 30 segundos só. E a criança, todos aqui já assistiram, né? Filme, antes de começar o filme, a criança presta muita atenção, até tem aquele bonequinho que mostra que não se deve jogar pipoca no chão, o lixo jogar no lixo. Agora imagine o alcance dessa propaganda de combate à pedofilia. Quer dizer, os responsáveis ali assistindo, as crianças também assistindo, e hoje uma criança de 10, 8, 9 anos, ela é inteligente, ela vendo aquela propaganda educacional de 30 segundos, a mente dela vai despertar em relação à pedofilia. Então, eu peço aos nobres vereadores que aprovem esse projeto e peço também, já de antemão, que o jurídico da prefeitura não venha vetá-lo, porque é de suma importância que aqui em Jundiaí, antes das exibições cinematográficas, que se faça essa campanha de combate à pedofilia de 30 segundos. Havia um vício de ilegalidade, inconstitucionalidade por causa da multa, nós transformamos para reais, R$ 1.200, fizemos uma emenda que torna esse projeto constitucional e legal. Então, eu conto com o apoio aí dos 9 vereadores na aprovação desse projeto. Obrigado, vereador Pastor Roberto. O projeto de lei número 10.472 continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, só para ratificar, né, confirmar o que o vereador pastor Roberto Conde falou. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, existia um probleminha, o qual foi sanado através de uma emenda. O presente projeto, ele é legal, ele é constitucional e, além disso, ele é de suma importância para o combate a esse tipo de crime. E a gente, como delegado, eu, doutor Fernando Bardi, que a gente está mais na lide diária com isso daí, temos noção do quão normal, entre aspas, são as ocorrências de pedofilia aqui em Jundiaí também. Parabenizar o autor do projeto, até tem uma comissão especial, instituída por Vossa Excelência, da qual faço parte como relator. Eu acho que esse projeto simples, tranquilo, não há oneração dos cofres públicos, eu acho que não há por que se vetar posteriormente, a ilegalidade foi sanada. Parabéns pelo projeto, tenho a certeza que votaria a favor. Concedo uma parte? Pois é, uma parte concedida. O senhor citou a respeito da comissão, né? Nós temos conversado com o doutor Paulo Sérgio, vereador,
E a gente vai marcar mais para frente uma reunião, uma audiência pública. Nós vamos conversar ainda com a comissão, convidando a delegada, né, Fátima Giassetti, que ela vai ser muito importante também nesse trabalho nosso aqui, fora os vereadores que são delegados, que eu conto com o apoio total de vocês, para a gente poder trazer também essa delegada que, com certeza, vai ajudar muito no combate à pedofilia aqui no município de Jundiaí. E região, né, também, porque Jundiaí já se tornou uma região. Espero que o projeto de Vossa Excelência seja, não copiado, mas tido como ideia por outras cidades. É um projeto de suma importância, porque a conscientização da criança e do adolescente, ela faz parte da educação do mesmo, e a gente bate nessa tecla sobre educação. Eu acho que é uma forma de divulgação onde se capta um público. Os senhores não têm ideia do que acontece aqui em Jundiaí. Já falei de casos que nós tivemos aqui, por questões de ética não podemos torná-lo público, mas parabéns, vereador. Espero que os vereadores votem favoravelmente, até porque ele é legal, constitucional e necessário. E o combate à pedofilia, com a chegada do vereador Val e de Vossa Excelência também, eu acho que tem sido um mote, um motivo, um ponto que deve ser combatido com a ajuda das polícias e da sociedade local. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. O projeto de lei número 10.472 de 2009 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pastor Roberto Conde, eu me vi obrigado a me manifestar com relação ao projeto de Vossa Excelência, na medida em que a experiência profissional, no cotidiano meu, de trabalho, do Dr. Paulo Sérgio, constantemente nós nos deparamos com casos gravíssimos, envolvendo, né, o abuso de menores, o abuso de crianças, sexualmente falando, né, por parte de adultos. Essa é a definição mais básica, mais pueril, mais simples de pedofilia. O nome que se deu pedofilia nada mais é do que o abuso praticado por adultos contra crianças, envolvendo qualquer prática sexual, tá certo? Esse é um problema grave, gravíssimo, e entende-se como criança, pela definição da lei, aquelas pessoas que têm até 13 anos incompletos, ou seja, de 0 a 12 anos. A partir daí, são designados ou são tratados pela lei como adolescentes, o que também não as exclui desse rol do abuso sexual. E existe uma discussão muito acentuada no campo jurídico sobre o exato momento em que a pessoa passa a ter liberdade de dispor do próprio corpo, ou seja, de se relacionar sexualmente com outras pessoas da forma como bem entender. Na medida em que isso, na prática, cria uma dificuldade, às vezes, intransponível do ponto de vista legal. E eu vou citar um exemplo. Houve um episódio de uma moça, uma garota, né, com cerca de 13 anos, tinha 13 anos incompletos, que manteve uma relação sexual com um amigo de escola, um garoto de 14 anos. E ambos foram levados às barras da justiça, porque os pais entendiam que a honra da sua filha tinha sido molestada, não só a honra, mas também o seu corpo. E a justiça não pode deixar passar livremente casos que são levados ao seu conhecimento. E o juiz ficou num impasse violento, na medida em que percebeu nos autos que a menina tinha livre disposição. Fala, não, senhor juiz, eu não fui obrigada a nada, eu mantive relação sexual porque eu efetivamente quis. Mas a senhora não tem idade para isso ainda, porque a lei diz, né, em que isso pode até parecer uma espécie de exclusão por parte da lei, que uma mulher com menos de 13 anos não pode ter vida sexual ativa. Por quê? Porque qualquer prática de ato, seja ele libidinoso, seja ele efetivamente numa relação sexual, aos olhos da lei é tido como estupro. E a menina tinha efetivamente mantido uma relação sexual consensual, absolutamente consensual. Aí vem a pergunta, bom, mas ela estava consciente disso? Eu quero crer, senhores, que toda e qualquer medida de combate a esse tipo de abuso é válida. Por quê? Porque a gente percebe hoje em dia que os jovens simplesmente atravessam uma fase que nós, mais antigos, passamos, que, aliás, uma das melhores fases da vida, que é a fase de criança e de adolescente. Hoje, ao que parece, as crianças se transformam da noite para o dia em adultos. Num determinado dia ela é criança e no momento seguinte ela é adulta.
por quê? Porque essa fase da adolescência e toda aquela ternura que envolvia a adolescência hoje parece superada, principalmente por conta desses mecanismos ágeis de informação que é a internet, que aliás é o principal vetor, o principal caminho da propalação de todo e qualquer material pornográfico envolvendo, seja menores, sejam adultos, e que estão aí à disposição. Não pensem os senhores que os nossos jovens, e eu tenho filhos, apesar de já serem maiores de idade, já terem mais de 18 anos, mas eu não me iludia que meus filhos não entravam na internet e não viam cenas pornográficas, com todo o cuidado que a gente tem. E não se iluda ninguém que os jovens hoje não têm esse acesso e o fazem com uma frequência muito maior. Por isso que é preciso desmistificar o assunto e colocar o dedo na ferida e falar francamente, porque hoje tem muita gente que coopta jovens através da internet para a prática de abuso sexual. Então, pastor, eu estou de pleno acordo, tenho certeza que eu vou votar favoravelmente, vamos torcer para que o Executivo não vete o projeto, porque toda e qualquer ação no sentido de orientar, e esse é o melhor mecanismo, a repressão nesse campo fica difícil, mas todo e qualquer movimento, todo e qualquer esforço no sentido de orientar os jovens, ele é absolutamente válido e acho que é a única forma que faz surtir efeito nesse campo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Doutor Fernando Bardi. O projeto de lei número 10.472, de 2009, continua em discussão. Com a palavra, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Quero parabenizar o nobre autor do projeto, Roberto Conde de Andrade, que exige, em salas cinematográficas, exibição de informações de combate à pedofilia e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Segundo dados aqui do Disque 100, 62% das denúncias recebidas são contra meninas. E esse número sobe para 81% quando as denúncias são de violência sexual. Todas as denúncias são encaminhadas em até no máximo 24 horas. E as urgentes são transmitidas de imediato. É um projeto que não vai onerar aí os responsáveis pelas salas de cinematográficas aqui em Jundiaí. Vamos receber aí 2 shoppings em nossa cidade. E é um projeto de conscientização, um projeto educacional. Imagine quantas crianças aí que assistiram o Avatar, se já tivesse esse projeto, e o Executivo não vetasse, né? Sim. E eu agradeço pela fala do nobre vereador, e com certeza, a gente imagina o Avatar foi um campeão de bilheteria, imagina em termos de Brasil, como o doutor Paulo Sérgio bem colocou, quantas crianças estariam sendo esclarecidas, porque a gente vê que não tem uma estatística, mas pelo que a gente acompanha nos programas de televisão, noticiário, principalmente da Atena e outros, estão sempre na Record, dando casos de pedofilia, a faixa etária, às vezes, da criança é 9, 8, 7 anos, e às vezes os pais trabalham fora. A gente vê muito casos assim. O doutor Paulo Sérgio pode até acrescentar muito nesse sentido. A gente vê, então, a criança, que é a vítima, há um desconhecimento dessa prática da pedofilia, até porque o pedófilo vem com doce, com bala, e seduzindo, aliciando a criança com uma série de brinquedos. Então, a criança ali que vai ao cinema, e não só em cinema, de repente até nas salas que se exibe aqui em Jundiaí também, o filme poderia também colocar ali o Disque 100, e até nas escolas também, com hoje um monitor, praticamente em várias escolas tem, colocar também, padronizar essa propaganda, levar até as escolas, levar até os clubes, aonde fizesse acesso do projetor, poderia também vincular ali essa propaganda do Disque 100, do Disque Denúncia contra a Pedofilia. Então, agradeço pela fala do senhor, muito inteligente, que fala aí desse filme do Avatar, da Alice, e outros filmes que vão vir, vem as férias aí de julho, daqui a pouco de dezembro, e é uma arma poderosa que o prefeito, aprovando esse projeto, pode usar no combate da pedofilia.
E o cinema é um importante canal de comunicação, né? Espero aí que o jurídico do Executivo não vete esse projeto. Vamos torcer que esse egos aí de jurídicos não atrapalhem um projeto tão importante para a cidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras. Obrigado, vereador Gustavo Martinelli. Projeto de lei número 10.472, de 2009, de autoria do vereador Roberto Conde de Andrade, continua em discussão. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, nobre pares, mais um projeto de grande relevância nesta casa, onde o pastor Roberto Conde chama atenção para este assunto que, infelizmente, assola as nossas cidades brasileiras, não só Jundiaí, mas, por que não dizer, o mundo, né? Infelizmente, é uma triste realidade. Exige nas salas dos cinemas de nossa cidade esta grande conscientização. Infelizmente, é um assunto até difícil, triste de falar. A prática desses crimes tem aumentado em terras brasileiras, nossas crianças têm sido vítimas, não só as crianças, os adolescentes e, pasmem, até idosos. É um absurdo o tipo de monstruosidade que este ato exista em nosso meio. São verdadeiros monstros, seus autores, e esperemos que políticas como essas venham surtir efeitos cada vez maiores para que possamos combater de uma maneira efetiva essa vergonha que existe em meio à humanidade. Fiz uma reflexão aqui que isso causa sobressalto a todos aqueles que têm o bom senso e membros de sua família nessa faixa etária e nas demais, uma sensação, pelo menos, de tentativa de trazer e fazer justiça e uma verdadeira ação contra estas práticas. A medida intentada visa dar sua parcela de contribuição e esperemos que outros municípios tomem como exemplo e que isso se repita, este mecanismo de lei regrando todas as salas de outros municípios, que sirva de exemplo para que possam também colocar lá e que haja aprovação do Executivo. Quero parabenizar o nobre autor, companheiro pastor Roberto Conde, e dizer que fico feliz que existam homens como o nobre autor, como já citei outras várias vezes aqui, Magno Malta e outros políticos que se preocupam mesmo com a idoneidade e com o bom comportamento do ser humano. E que possamos gradativamente, uma pena que não pode ser imediato, mas gradativamente alcançar o resultado almejado por todos, que é a extinção desta vergonha em nosso meio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador professor Doca. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, projeto de lei de número 10.472/2009, do vereador Roberto Conde Andrade, que exige em salas cinematográficas exibição de informações de combate à pedofilia e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Para se falar de que o projeto é bom, nem há necessidade, claro e evidente, que é um projeto que todos nós temos obrigação de alentarmos e também, vejam bem, segurarmos esse problema que é muito sério e que tem que ser combatido, como disse aqui o nosso companheiro Val, gradualmente, devagarzinho, mas com importância, com firmeza e com pulso. Ocorre o seguinte, eu tenho esperança que o prefeito sancione essa lei, porque, primeiro, ela é considerado constitucional e legal pelos nossos advogados da Câmara, nossos procuradores. Agora, a prefeitura não pode alegar que ela vai ter despesas, porque a obrigatoriedade
que, se o prefeito assinar, ele obriga as salas de projeções a colocar, evidentemente, um trabalho de que avise a comunidade do perigo e do combate à pedofilia. Portanto, o município não gasta nada. O prefeito assinou. Quem é que vai, evidentemente, cumprir essa lei é as empresas cinematográficas. Então, eu tenho a impressão que o vereador Roberto Conde de Andrade vai conseguir uma vitória para a nossa cidade, porque é um projeto para a nossa cidade. Serve de exemplo para as outras, se evidentemente ele encaminhar algumas cópias, claro, uma vez sancionada pelo prefeito, para outros municípios, principalmente aqui em circunvizinhança de Jundiaí, e que eles também, os outros tipos de controle contra essa luta, vão se envolvendo. Inclusive, a coisa mais importante, vereador Val, é no Congresso Nacional, porque a gente assiste, às vezes, por programações que aquelas crianças menores, em beira de estrada, que os caminhões passam, e, evidentemente, aproveitam da oportunidade, da pobreza, da miséria, que até a própria família, às vezes, joga os próprios filhos à desgraça. Ali seria uma mão do governo federal, seria uma mão do Congresso Nacional, porque não é só nós, os paulistas, que assistem a exibição de filmes, por exemplo, e de reportagem, como os outros estados bem desenvolvidos, que vê essas cenas horrorosas que eles apresentam como reportagem, não como policial, que é policial já, mas explicando o perigo que ronda as estradas. Portanto, um projeto muito bom, local, e que tenho certeza que o prefeito deverá sancionar, porque a despesa não vai correr por conta do município. Uma vez o prefeito sancionando, o município exige da sala cinematográfica que apresente isso. Portanto, projeto bom. Está de parabéns ao vereador Roberto Conde e pode contar com o voto desse vereador. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Doca. Projeto de lei número 10.472, de 2009, continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em votação. Vereadora Maria Helena. Mingo. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente e essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Em votação, a emenda número 1. A emenda, vereadora Ana. Vereadora Ana. Vereador Leandro. Vereador Silvio. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que não vota, a emenda número 1 também está aprovada. Próximo item, o projeto de lei 10.557 de 2010, do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que institui a campanha de conscientização sobre o atendimento preferencial do idoso. Questão de ordem. Só gostaria de agradecer aos vereadores pela aprovação desse projeto. Obrigado, vereador. Projeto 10.557 de 2010 está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador Val.
Senhor presidente, nobres pares, mais um projeto de autoria deste vereador que institui a campanha de conscientização sobre o atendimento preferencial ao idoso. Projeto, como os demais, simples, mas mesmo sendo simples, que traz um grande resultado, a valorização do ser humano. O projeto, na sua justificativa, diz o seguinte: a cada dia torna-se mais importante a união de esforços para a conscientização sobre os direitos e espaços do idoso em nossa sociedade. O Estatuto do Idoso tem como objetivo promover a inclusão social e garantir os direitos desses cidadãos, uma vez que esta parcela da população brasileira se encontra desprotegida e, apesar de as estatísticas indicarem a importância de políticas públicas devido a um grande número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Alinhado a este objetivo, este projeto visa divulgar a toda a população o direito do atendimento preferencial ao idoso nos estabelecimentos comerciais, ou seja, o que a lei federal já diz, para respeitarmos os idosos. Embora hoje, senhor presidente, está difícil até saber quem é idoso. Quando a gente vê um vereador, como o vereador Doca, com vigor todo, nessa melhor idade, chega aqui, fala eloquentemente, por que não dizer, segurando aí, na verdade, é o impacto das opiniões contrárias, formando com todo o seu vigor, aí a sua vivacidade e defendendo os projetos por ele apresentado e pelos demais companheiros. Por que não dizer do companheiro Jairo, que se encontra também no plenário, que exige os seus direitos na melhor idade e não parece. É até complicado, é polêmico alguma coisa. Eu tenho visto estabelecimentos, pessoas torcendo o nariz, fazendo cara feia, e o camarada tirar a identidade dele, aqui eu tenho mais de 60 anos. Graças a Deus por isso, porque estamos chegando aí realmente na melhor idade, em melhores condições. Mas a lei diz o seguinte, que temos que dar preferência a essas pessoas. É bem verdade que existem pessoas que, no determinado estágio da vida, não são privilegiados de chegar gozando com toda a sua saúde, o vigor da sua vivacidade, né? Poucas pessoas chegam a uma idade que não é tão avançada, mas não tem o privilégio de chegar tão bem quanto a beleza e a simpatia da nossa vereadora Ana Tonelli. Uma vereadora que mostra e esbanja alegria, um espírito jovem, como ela realmente nota ser. E ela já passou dos 43 anos. E realmente, vereador, não parece que tem a idade que Vossa Excelência tem, e é isso, uma pessoa que está de bem com a vida, e que merece os direitos que a lei lhe assiste. Nada mais justo. Mas nem todos têm o privilégio da Ana, do Jairo, do Doca, e outros que eu poderia citar, até o Mesquita que está aqui. Agora o Joelzinho vai demorar, né? E eu quero chegar aí com a mesma vivacidade, se Deus me permitir, como a Ana. Né? E já estou pertinho, já estou pertinho. Mas nada mais justo e adequado que as pessoas de idades tenham a preferência no atendimento, onde quer que estejam na prática dos atos de sua vida, particular em relação à sociedade, seja na farmácia, na padaria, no barbeiro, onde se for, qualquer salão comercial, porque merecem, pelo que vem contribuindo e contribuíram com suas vidas e continuarão contribuindo. É inconcebível que qualquer pessoa mais jovem possam ser preteridos por outro que não tenha... Me permite uma parte, vereador? Pois não, nobre vereador, jovem vereador Doca. Opa, está vendo? Pensei que fosse só o presidente jovem ali, mais o Martinelli, mas tem mais um aí, né? Agora. Tem o senhor também. Eu agradeço as suas palavras, certo, é um projeto importante. Eu sou suspeito de falar, conforme Vossa Excelência sabe, que são os idosos, mas é uma questão de respeito e de educação, quer dizer, é de suma importância, né?
Hoje em dia não se vê mais, por exemplo, a pessoa ceder um local num ônibus, o assento para um idoso, uma senhora grávida, ou uma pessoa, às vezes, até com deficiência. Então, não deixa de ser um projeto educativo e um projeto muito importante de Vossa Excelência. Eu lhe parabenizo, um projeto humano e de suma importância. Obrigado, nobre vereador Doca. As suas palavras que contribuem para a explanação. Senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val. Eu espero a aprovação de todos, porque nós estamos caminhando para lá, senhor presidente. Estamos até legislando nesse caso, em causa própria, porque precisamos valorizar não só a criança, mas o idoso, porque estamos, assim, uma política inteligente, valorizando a nós mesmos. Obrigado, senhor presidente, vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, vereador Val, pelas belas palavras, pelo projeto de lei número 10.557/2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Continue em votação, em discussão, em votação. Vereador Pastor. Treze votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota. O projeto de lei número 10.557/2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, do vereador Val. Senhor presidente, gostaria que o senhor submetesse ao plenário a prorrogação dos trabalhos até por 1 hora, se necessário. A pedido do vereador Val, vou submeter ao plenário a votação, a prorrogação dos trabalhos por até 1 hora, se necessário. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, estão prorrogados os serviços por até 1 hora, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, quero agradecer a todos os nobres pares que, anteriormente ao pedido de prorrogação dos trabalhos até 1 hora, aprovaram o projeto de lei 10.557, de autoria deste vereador. Agradeço a todos por entenderem aí a necessidade e o mérito do projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. O próximo item é a moção de número 96, de 2010, do vereador Leandro Palmarini, de apoio ao projeto de lei federal número 630, de 2003, que altera o artigo 1º da lei número 8.001, de 13 de março de 1990, que constitui fundo especial para financiar pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica e térmica a partir da energia solar e da energia eólica e das outras providências. A moção está em discussão. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, a moção número 96, de 2010, do vereador Leandro Palmarini, está aprovada. Próximo item, a moção número 97, de 2010, do vereador Duval Lopes Orlato, apelo ao governo federal por instalação de Universidade Pública Federal na região de Jundiaí. A moção está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador Duval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores,
faço essa moção de apelo ao governo federal por instalação de universidade pública federal na região de Jundiaí, porque já é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, desde a época em que eu era deputado federal, tinha até um projeto de lei. Agora, recentemente, nós estamos apresentando áreas, inclusive, fomos até Brasília para protocolar essa intenção. E aqui oferto, inclusive, duas áreas possíveis. Uma que foi alterada, inclusive, no plano diretor que veio para essa casa, que é depois da Duratex até a divisa com Várzea Paulista, que foi colocado zona institucional, que é possível, numa extensão de mais de 100 mil metros quadrados, a instalação de uma universidade, porque essa área já é do governo federal. E a outra, na sede de campo do Clube dos Metalúrgicos, o próprio Eliseu se dispôs a ceder uma área, doar uma área para o governo federal, porque eles já têm alguma infraestrutura. Então, o local não falta para a vinda de uma universidade pública federal para a nossa região e, segundo palavras do ministro, o Estado de São Paulo tem menos universidades do que deveria ter em função do crescimento do próprio Estado. É bem verdade que a política é de levar universidades também para outras regiões menos adensadas, como forma de desenvolver essas outras regiões também. Mas ele reconhece que, para o ano que vem, é preciso incluir a nossa região como uma região que terá a projeção ou de um campus de uma universidade ou de uma própria reitoria. E, por esse motivo, nós estamos fazendo a moção, várias câmaras municipais se manifestando para que seja incluso no calendário do MEC a nossa região a ser contemplada ou com o campus universitário ou com a criação de uma nova universidade aqui na nossa região. Por isso, eu peço a aprovação dos nobres pares para essa moção. Obrigado, vereador. A moção número 97, 2010, está em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Doca. Eu queria aproveitar a oportunidade, uma vez que o vereador saiu da tribuna, que está em tempo ainda, questão de ordem, parabenizar pelo trabalho que ele vem realizando, junto com o presidente também aqui dos sindicatos metalúrgicos, para trazer essa faculdade, evidentemente que é importante a Universidade Pública do Trabalhador. Isso que representa uma oposição muito bem aplicada, ou seja, trabalhando juntamente com o município, trabalhando pela população e pelo trabalhador de Jundiaí. Então, não poderíamos deixar, senhor presidente, de parabenizar o vereador do Rolato e o atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Obrigado, vereador Doca. A moção está em discussão. Em votação. Esse é da Marilena, não, né? Com 9 votos favoráveis, 6 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, a moção número 97/2010 está aprovada. Próximo item é a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 95/2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que modifica as disposições sobre cultura e turismo. Lembrando que essa proposta está em votação no segundo turno. Com a palavra, sua autora, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, neste segundo turno, nós temos aqui a contribuição expressa da sociedade civil organizada, que, após a audiência pública, nos ajudou e nos solicitou a inclusão de algumas emendas, 6 ao todo, e que gerou um pouco de dúvidas no conjunto aqui da casa e que esclarecemos nesta manhã.
especialmente a que faculta ao prefeito a aplicação de parte de suas receitas num fundo especial de fomento à cultura. Nós tivemos todo um cuidado no preparo desse projeto de lei com a assessoria jurídica da Casa, então estava assim, bastante tranquila em relação a esta produção, e eu espero que as contribuições vindas da sociedade também sejam acolhidas, através das emendas, sejam acolhidas pelo Executivo, sem vetos, e estamos confiantes que isso vá ocorrer. Então, nesse sentido, eu peço aqui a colaboração dos senhores, que já foi bastante grande durante esse processo, com participação da audiência pública, na procura de esclarecimentos diretamente comigo, para até contribuir. Então, nós estamos assim confiantes de que, a partir da aprovação desse capítulo, né, dessas alterações do capítulo da lei orgânica, a sociedade, o movimento organizado, o setor da cultura poderá trabalhar fortemente no sentido de regulamentar leis específicas de incentivo à cultura, que é o que todos queremos. Então, acho que a gente está abrindo aqui um espaço nesta casa, também para rever outros capítulos de políticas públicas importantes da lei orgânica que estão necessitando ser olhados para que a gente possa construir políticas públicas em todos os outros setores também. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Jundiaí, número 95/2009, está em discussão. Em votação. Doutor Werner, faz um favor para mim aí, anota o nome. José Galvão Braga Campos. José Galvão Braga Campos. Extraordinário, é isso? Passa esse nome para a Samara, fala para ela colocar na listagem do exame teórico de hoje à tarde, tá bom? É terça-feira, né? Isso. Eu já tinha falado na semana passada, mas eu acho que ela se esqueceu. Tá bom? Falou, tá, tchau. Cara, olha só. Olha. A totalidade dos 16 vereadores, está aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95/2009. A necessidade de votar as emendas de 1 a 6. Então, emenda número 1, em votação. Também com 16 votos favoráveis, está aprovada a emenda de número 1. Em votação, a emenda número 2. Também com 16 votos, está aprovada a emenda número 2. Em votação, a emenda número 3. Com 16 votos favoráveis, está aprovada a emenda número 3. Em votação, a emenda número 4.
16 votos favoráveis, está aprovada a emenda de número 4. Em votação, a emenda número 5. Com 16 votos favoráveis, está aprovada a emenda de número 5. Mais uma emenda em votação, a de número 6. Com 16 votos favoráveis, está aprovada a emenda de número 6. Não havendo requerimento ao plenário, vamos passar ao grande expediente. Como houve um acordo, todos os vereadores dispensaram o uso da palavra. Peço aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 16 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.